Olá, graça e a paz. Vou ler aqui um versículo aqui em Romanos 6, capítulo 6, que fala assim: Sabendo isto, que fui crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Nós fomos crucificados, o nosso velho homem, na cruz do Calvário com Cristo. Cristo nos crucificou o nosso pecado na cruz, quando ele morreu, que levou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Nós estamos justificados do pecado. Aqui no capítulo 8, em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado e da morte. Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Cristo nos deu vida. Nós que servimos a Cristo, nós nenhuma condenação há àqueles que vivem em Cristo. Nós que servimos a Cristo, servimos a Deus, nós não tem nenhuma condenação, porque nós servimos a Cristo, porque nós não servimos mais a lei. Nós estamos justificados do pecado. Jesus nos livrou do pecado. Nós estamos livres do pecado. Nós temos aquele pecado que nos afastava de Deus. Jesus nos livrou. Ele tirou, ele crucificou na cruz. Hoje nós estamos livres daquele pecado que nos afastava de Deus. Isaías 59 fala que o pecado do homem fazia divisão entre Deus e vós, entre vós e Deus. Hoje não tem mais aquilo. Aquilo foi na lei. Hoje nós temos pecado, aquele pecado que não afasta nós de Deus, porque o pecado, aquele pecado que condenava, que era de Adão e Eva, nós tinha herdado, Jesus nos levou ele, Jesus nos resgatou dele, da lei. É por isso que nós não vivemos na lei mais, porque a lei era a lei da escravidão, a lei do pecado. Hoje nós não servimos mais o pecado. Hoje nós somos descendentes de pecador, mas porém o pecado não afasta nós de Deus. Deus nos ama, Deus deu a vida dele por nós, nos tirando dessa cruz pesada, nos tirando, livrando dessa maldição. Ele se fez de maldição no nosso lugar, se fez de maldito no nosso lugar. Então nós não podemos servir mais a lei, nós temos que servir a lei da graça, que é a lei da liberdade. Mas também nós não pode, não é porque que nós estamos na graça que nós devemos pecar. Porque aqui também em Romanos capítulo 6, versículo 15, fala assim também: E daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça, de modo nenhum. Ele está falando aqui, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas não é porque nós estamos na graça que nós devemos pecar. Nós estamos da graça para ser liberto, mas fazer aquelas coisas que nos convém, aquelas coisas que vai glorificar a Deus, aquelas coisas que vai agradar a Deus, aquelas coisas que não agradam a Deus, nós temos que sair fora dela, porque se não agrada a Deus, não agrada a nós, né? Se a gente fazer coisa que não agrada a Deus, então nós estamos pecando perante a Deus. Porém, esse pecado não vai separar nós de Cristo. Porém, nós vamos ser disciplinados, né? Nós vamos viver debaixo de disciplina, porque Deus nos ama. Então o pai, como ama o filho, se o filho fazer alguma coisa errada, ele disciplina, né? Então Deus é nosso pai, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então se nós praticar coisa errada, nós vamos viver debaixo da disciplina. Mas nós não separamos do amor de Cristo. Ele jamais nos separará de nós, porque ele pagou um preço alto pela nossa vida. Nós temos muito valor para Cristo, porque ele comprou nós com o sangue dele e pagou um preço muito alto por nós. Nós somos um verdadeiro milagre. Para muita gente nós pode não valer nada, mas para Jesus nós temos muito valor. E Jesus não escolhe pessoa, depende do que você for,
Ele nos ama. Pode ser preto, branco, moreno, o que for, rico, pobre, Ele nos ama a mesma coisa. Apesar que nós não somos obedientes a Deus, mas Ele nos ama. Então, é nós aprendendo a palavra da graça para nós ser libertos da escravidão, da lei, que era a lei do pecado. A lei era a lei de Moisés, era dente por dente, olho por olho. Não tinha ninguém que conseguia cumprir essa lei, porque a lei era dura, era escravizada. Mas Jesus veio sobre a lei, nascido de mulher, e resgatou nós da lei, para nos libertar da maldição, libertar nós do pecado, e trouxe nós para a lei da graça, que é a lei da liberdade. Graças a Deus por tudo, por Ele ter me dado entendimento, me dado essa revelação, para mim estar aqui aprendendo aqui com Jesus cada vez mais. Graças a Deus estou aqui estudando a Bíblia, com a mente aberta, para Jesus me mobiliar cada vez mais, clarear minha mente, para mim poder fazer a vontade do Senhor Jesus. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.